Boa noite. Me ouvem bem? Então já bem. Eu agradeço mais uma vez o convite dos meus irmãos. Peço a licença espiritualmente aos mentores dessa casa para aqui estar, e eu pessoalmente peço a proteção ao meu mentor e ao meu professor, que possam guiar as minhas palavras. Hoje nós vamos fazer uma reflexão, meus irmãos e minhas irmãs, sobre os talentos. Então, acredito que a maioria aqui conheça ou já ouviu falar da parábola dos talentos. Só para eu ter uma ideia, por favor, levanta a mão quem já ouviu falar da parábola dos talentos do Evangelho. Então, eu vou fazer uma breve apresentação dessa parábola, bem curtinha, mas para a gente entender o que a gente veio refletir e fazer aqui. E sempre que a gente reflete sobre o Evangelho, por isso que você pode passar 2.000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos lendo o Evangelho, e cada vez que você lê, você vai falar: opa, peraí, não tinha percebido isso daqui. Lembro de uma história do Divaldo, que apareceu Joana de Ângeles para ele e disse: não, para a gente trabalhar, primeiro você tem que ler o Livro dos Espíritos. Aí Divaldo foi lá e leu. Aí ele chegou para Joana e disse: pronto, já li, e agora, o que eu faço? Aí ela disse: lê de novo. Aí ele, já não com tanta alegria, foi lá e leu a segunda vez. Aí ele disse para a benfeitora Joana de Ângeles: pronto, já li de novo. E agora, o que eu faço? Ela falou: você já leu? Já. Agora, estude o Livro dos Espíritos. E qual é a mensagem que está ali? Por que eu posso ler o Livro dos Espíritos? Por que eu posso ler o Evangelho 1 vez, 10 vezes, 100 vezes? E eu vou descobrir coisas novas a cada vez que eu ler. Se o texto é o mesmo. O texto é o mesmo, mas o que mudou? Você, a sua percepção. Então, toda vez que a gente vai para o Evangelho, toda vez que a gente vai tentar estudar, a gente tem que parar e pensar: da onde a gente está lendo esse texto? Em que momento a gente está lendo esse texto? Percebem? Concordam? Uma coisa é aquele apóstolo, aquele seguidor de Jesus, 20, 30 anos após o desencarne de Jesus, no calor de tudo aquilo, lendo as mensagens de Jesus. Será que a leitura dele foi igual à nossa? Claro que não. E nós, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos falando do Evangelho, nós estamos lendo o Evangelho em que momento? Nós estamos lendo o Evangelho no momento de transição planetária, da transformação do planeta Terra, que foi prevista lá no capítulo 24 de Mateus do Evangelho. Vamos lá, Sermão Profético, capítulo 24 de Mateus. E que está acontecendo agora essa transição, para que a Terra torne-se um outro padrão de planeta. Mas essa transição não está sendo tranquilinha, simples. Quando vocês vão ao trabalho, quando vocês vão à vizinhança, quando vocês vão na festa de família, está todo mundo sereno? Como é que está a turma lá no trabalho? Tudo monge, não é? Repararam como é que está o clima? O palestrante Haroldo Dutra, ele tem uma frase muito feliz, ele diz: a temperatura da transição está aumentando. E o que isso quer dizer na prática, meus irmãos, minhas irmãs? Falava com uma irmã da nossa casa, médica, e ela estava dando um seminário sobre transtornos mentais. E ela teve uma hora que ela parou para não dar assim para não dar uma certa depressão no público, Porque ela falou: olha, tal transtorno tem esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma. Aí ela falava: quem tem isso, levanta a mão.
Aí quem tem isso, levanta a mão. Lá pela terceira ela parou de perguntar, ela achou melhor, né? Porque senão ia dar. Mas tirando a brincadeira, ela dizia o seguinte, gente: nunca se tomou tanto antidepressivo, tanto ansiolítico, tanto remédio para dormir, tanto remédio para acordar, como tem se tomado hoje. Repararam que é quase como se nós tivéssemos que tomar remédio para viver, para fazer as coisas normais da vida: deitar e dormir, acordar e levantar, e trabalhar. É como se não conseguíssemos. E nesse caminho, ela disse, um dos grandes males do momento é a síndrome do pânico. O medo. Eu trabalho com educação, trabalho como professor universitário, mas trabalho como diretor de escola. Eu nunca recebi tanta gente falando: Marcos, eu estou tão preocupada, Marcos, eu estou com tanto medo, Marcos, eu estou tão ansiosa. Mas você sabe o que é pior na síndrome do pânico? Eu não sei se alguém já passou, não sei se alguém aqui tem algum familiar que já passou, que é parecido com a ansiedade. Às vezes você pega uma pessoa que está em crise de ansiedade, você fala assim: nossa, eu estou numa ansiedade, eu não consigo. Aí você pergunta assim: você está com essa ansiedade, meu irmão, minha irmã? É por quê? Eu não sei. Perceberam? O desespero dela aumenta, porque ela tem aquela sensação, mas ela não sabe te dizer por quê. Aí às vezes ela vai ter uma síndrome do pânico, um medo de tudo, medo de sair à rua, medo de comer, medo de tudo. E aí você pergunta assim: está com medo do quê? Me explica para eu te ajudar. Esse medo que você tem é do quê? E às vezes a pessoa, já vive isso mais de uma vez, a pessoa começa a chorar e fala: eu não sei. Perceberam? Pior do que você ter uma ansiedade, de que você ter um medo que te impede de sair da tua casa, é você ter esse sentimento dentro de você e você não saber nem por quê. Porque é como você ter uma dor. Imagina que você está com uma dor aqui do lado direito, mas você não sabe se é fígado, você não sabe se é apêndice. Você está com uma dor aqui do lado esquerdo, você não sabe se é o pâncreas, você não sabe se é o baço. Bom, você não sabe nem que remédio tomar, porque você não sabe nem qual é a raiz da tua dor. Você não sabe nem se é fígado ou se é pâncreas. Como é que você vai curar uma doença que você não sabe nem qual é? Você só sente o quê? A dor. Então eu deixo uma pergunta para a gente começar a pensar junto, meus irmãos, minhas irmãs. Por que será que às vezes a pessoa tem uma ansiedade tão grande sem saber a causa? Por que será que alguém tem uma síndrome do pânico, tem um medo que chega a ser um medo de sair à rua, mas não sabe a causa? O que será que nos leva a essa condição? Jesus, no Evangelho de João, ele dizia assim: conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Não é possível na palestra de hoje, mas o termo conhecer e o termo verdade em hebraico, eles tinham um sentido bem mais profundo do que tem para nós. Mas o mais interessante para nós é o seguinte, gente. Bom, se Jesus disse: você vai conhecer a verdade vai te libertar, então o que seria o lógico, o razoável? Vamos todo mundo correr em direção a essa verdade.
conhecer essa verdade o quanto antes. Mas é isso que a gente faz. Não sei se vocês sabem, mas em geral no mundo, os homens morrem mais cedo do que as mulheres. É por isso que você encontra muito mais viúvas do que viúvos. Os homens morrem mais cedo do que as mulheres. Sabem por quê? Teve alguém que deu uma risadinha ali no fundo, eu já sei até qual a piada que ele lembrou. Mas não é por causa da piada, não. É por uma razão muito simples. O homem vai muito menos ao médico do que as mulheres. Ora, eu estou com uma dor aqui. Eu não vou ao médico. Se eu não vou ao médico, eu não descubro qual é a causa da dor. Se eu não descubro qual é a causa da dor, eu não tomo remédio. E se eu não tomo remédio, está muito alto? Não. Está muito alto? Não. Se eu não tomo remédio, eu morro. Perceberam? Bom, mas o que isso tem a ver com a história do medo? A mesma coisa. A dor não está aqui dentro. Eu tenho que descobrir onde ela está e como ela é. Mas a dor da alma está aqui dentro também. O problema é o quanto eu quero cavar para achar. Jesus dizia: conhecereis a verdade vos libertará. Mas quantas vezes na vida a gente foge da verdade? Jesus também dizia: sede, bem-aventurados os simples. Jesus falava dos simples, né? Quando ele vai mandar os apóstolos pregar, ele fala: sede prudentes como a serpente, ou seja, saibam que o mundo tem maldade, mas sejam simples como os pombos. E o termo simples, no hebraico, ele queria dizer íntegro, uno, límpido. Então, hoje na nossa língua, quando você fala simples, é uma coisa até pejorativa, né? Ah, é um restaurante simplesinho, é uma moça simplesinha, mas até que é bacana. Mas não era isso que Jesus queria dizer. O simples é uma coisa límpida, clara, transparente. Então o que Jesus estava dizendo? Sejam verdadeiros com vocês mesmos. Sejam espontâneos como uma criança. Isso quer dizer o quê? Olhe e lide com a verdade. Mas nós temos uma grande dificuldade. E nesta grande dificuldade, o que nós fazemos? Nós desenvolvemos uma habilidade. Qual é a habilidade? A gente desenvolve a habilidade de disfarçar, de justificar, de dar desculpa. Então você fez tal coisa, sabe por quê? Eu trabalho com crianças e adultos, né? Eu falo que eu trabalho com crianças de 6 a 60 anos. E eu vou contar uma história para vocês que eu acho que a gente devia recuperar isso daí. Estava uma menininha de 6 anos chorando e um menino de 6 anos. A professora me contando que ela chegou, entrou, viu aquela cena e perguntou para o menino: por que ela está chorando? Porque eu puxei o cabelo dela. E por que você puxou o cabelo dela? Porque eu estava com raiva. E por que você estava com raiva? Porque ela quebrou o meu lápis. Perceberam a simplicidade? A clareza, a transparência. Óbvio que eu não estou dizendo que é bom o menino puxar o cabelo da menina,
Mas eu pergunto para vocês, quantas vezes a gente tem essa clareza? Quantas vezes a gente tem essa simplicidade para olhar para dentro de nós e dizer: eu fiz isso por esse motivo? Não. Quem é que é casado? Teve gente que levantou a mão rápido assim, né? Teve uns que levantaram assim, quase pedindo desculpa, mas cada um lide no seu cargo, certo? Cada um pode que, né? Vamos em frente, né? Brincadeira, viu, gente? O homem só descobre a felicidade depois que casa. Mas aí está casado, tem que seguir a vida, né? Bom, sorte que hoje minha esposa não veio, senão jamais contaria essa piada. Mas tirando a brincadeira, gente, o que isso tem a ver com o tema de hoje? A parábola dos talentos, para quem não conhece, está no capítulo 25 de Mateus. Talento era o nome que se dava a uma moeda. Então Jesus vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um senhor que reuniu seus servos e distribuiu talentos para cada um conforme a sua capacidade. Deu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. E aí eu não sei se o Senhor, que nada mais é que Deus, fala: eu vou me ausentar e depois eu volto e quero ver o que vocês fizeram. Eu não vou entrar em todas as lições, mas só na que nos interessa hoje. O Senhor volta. E quando Ele volta, Ele pergunta para o servo que recebeu 5 talentos: o que você fez? E aí Ele diz: eu fiz isso, fiz aquilo e dobrei os seus talentos. Senhor, tome aqui 10 talentos de volta. E o Senhor festeja, ou elogia. Aí vem o que recebeu 2. E você, o que você fez com os 2? Senhor, trabalhei, suei, dobrei os seus talentos, toma aqui 4. E sabe o que é mais interessante? Na parábola, o Senhor festeja o que entregou 4 com a mesma intensidade com que Ele festejou o que entregou 10. Para o Senhor teve o mesmo valor. Porque não era o 10 ou o 4. O que teve o valor para o Senhor dessa parábola? O que você fez com o que você tinha? Percebe? O que tinha 2 entregou 4, ele dobrou do mesmo jeito que aquele que tinha 5 entregou 10. Aí ele finalmente vai naquele que tinha 1 talento. E sabe o que o servo diz para ele? Senhor, seis que o Senhor é duro, que recolhes onde não espalhaste, que ceifas onde não plantaste, e tendo medo de ti, enterrei o seu talento na terra, para que nada acontecesse. Eis aqui o seu talento. E ele devolve para Deus 1 talento. Na terra que a gente vive, nos dias de hoje, muita gente ia dizer assim: olha, que bonito, né? Que homem humilde, tadinho, tão simples. É aquela pessoa que chega na casa espírita e fala assim: fulano, você vai dar passe. Mas quem sou eu para dar passe? Minha cara, você vai fazer palestra. Não. Quem sou eu para fazer? Não tenho essa capacidade. E quantas vezes na terra a gente não fala: olha que mulher humilde, né? Olha que homem humilde, ele não é capaz nem de reconhecer que ele pode dar um passe. O homem da palestra, da parábola, vai dizer: olha, eu sei que o senhor é duro, eu tive medo, eu só tinha 1 talentozinho, eu enterrei, escondi. E aí você fala: bom, o Senhor foi piedoso com ele? Não. Vamos lá depois, Mateus capítulo 25. O Senhor na palestra vai dizer, na parábola vai dizer assim: servo mau e negligente.
Ele toma uma bronca. Por que não multiplicaste o talento que você tinha? E percebam que o homem da parábola, ele faz algo muito parecido com o que a gente faz na vida. Toda vez que a gente lê o Evangelho, é como se fossem camadas. Você acha que entendeu, aí quando você lê de novo, o que você descobre? Tem uma camada mais embaixo. Aí você acha que entendeu, você tem mais uma camada, e mais uma camada, e mais uma camada. E nenhuma palavra que está lá de graça. Então tem uma palavra que a gente às vezes lê e passa desapercebido. Ele diz assim: o homem enterrou o seu talento. Perceberam? Ele escondeu o que ele podia fazer. Aí vocês estão pensando: Marcos, você começou falando de dor, agora está falando da parábola do talento. O que tem a ver? Tudo. Sabe por quê? Por que você não descobre qual é a raiz daquele medo, muitas vezes? Por que você tem a síndrome de pânico e não sabe de onde vem? Por que você tem essa ansiedade e você não sabe dizer de onde veio? É porque está enterrado. Está lá no fundo do inconsciente. Está lá no fundo do seu espírito. Por algum motivo, você enterrou aquilo. Você não quis ver. Só que o que é que acontece? Muitas vezes a gente não tem a simplicidade da criança. A gente não tem a espontaneidade da criança. Então a gente não é capaz de assumir as nossas verdades. Aí sabe o que você faz? Você carrega uma mágoa do teu pai 40 anos. Você carrega um ressentimento da tua irmã, da tua mãe, do seu ex-marido 30 anos. Mas você não é capaz de falar: eu estou assim porque a mágoa ainda está aqui dentro. Eu estou assim porque aquele ressentimento eu não me livrei dele. E você joga ele lá no fundo. Tem uma característica básica: tudo aquilo que você enterrar, ele sai da luz. Imaginem vocês que nesse armário aqui, não sei se todos veem, mas tem um pequeno armário aqui. Imagina que tivesse o cristal mais puro, lindo e brilhante do mundo nesse armário. A porta está fechada, não está? Quem ia saber? Ninguém. Imagine que esse mesmo cristal mais lindo, mais puro, tivesse enterrado na terra. Você ia ter a coisa mais linda, pura, brilhante, mas debaixo da terra. Não vem a luz. Então, o título da palestra de hoje é: o que é que você faz com os seus talentos? E o que a parábola Jesus está ensinando ali? Ele está ensinando ali o seguinte: olha, não importa se você tem um talento, se você tem 2 ou se você tem 5. O que importa é saber o que é que você fez com isso. E o que o homem da parábola fez? Ele disse: tendo medo, enterrei o talento. Certo? O talento, que na parábola é uma moeda, pode ser entendido de várias formas. É a sua habilidade, a sua capacidade. É tudo aquilo que você escondeu de você. É tudo aquilo que você se negou a fazer. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos, minhas irmãs? É que quase sempre a gente faz isso, mas a gente esconde de nós mesmos, a gente cria esse subterfúgio.
subterfúgios. Humildade. Quantas vezes a gente chama de humildade o que não é humildade? Quantas vezes você fala assim, não, coitadinho de mim, não, quem sou eu? E as pessoas olhando você de fora, talvez elas falem, nossa, como esse rapaz aqui é humilde, como essa senhora, essa moça, esse senhor é humilde. Mas se você for olhar mais de perto, o que você vai descobrir? Você vai descobrir que a motivação para você dizer aquilo não foi a humildade, foi a preguiça, foi a acomodação ou foi o medo. Quantas vezes, por que eu perguntei? Não, por que eu perguntei aqui quem era casado? Né? Não, desculpa, eu vou perguntar de novo, quem é casado de novo, só para... Agora melhorou, vocês levantaram rápido, já deu uma... Não vocês, porque vocês não discutem, não brigam, certo? Também não mentem, claro, né? Mas vocês devem conhecer algum casal em que a mulher vai lá e dá uma carraspana no marido em público, ou enfim, dá uma bronca pública, faz alguma coisa desse gênero. Aí ela fala assim, sabe, eu não gosto de fazer isso, eu não queria, já começa assim, né? Eu não queria fazer isso. Mentira, né? Acordou planejando desde o café da manhã, mas tudo bem. Mas ela fala assim, eu não queria fazer isso, eu não gosto de fazer isso, mas sabe, eu fiz porque é bom para ele precisava dessa lição. Aí eu vejo nessa hora, sabe o que, meus irmãos? O meu aluninho de 6 anos, olhando para ela e falando, não tia, você estava com raiva, que nem eu. Você fez porque você estava com raiva. Mas você não consegue ser sincero como eu. Então você cria subterfúgios. E muitas vezes, sabe por que você cria esse subterfúgio? Por que você cria essa justificativa? Sabe com quem que você está preocupado? Com Deus? Não. Com a sua consciência? Não. Você está preocupada com o julgamento dos homens. Você está preocupada com o julgamento das pessoas. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus está se despedindo dos apóstolos. E num determinado momento ele fala para eles, tende bom ânimo, tende coragem, porque nesse mundo sofrereis aflições. Jesus diz para os apóstolos, tende coragem, olhem para mim, eu venci o mundo. Percebam que Jesus não disse, eu venci no mundo. Jesus diz, eu venci o mundo. O que isso quer dizer? Porque vencer no mundo é vencer conforme as regras do mundo. Quantas vezes você, essa semana eu tive a tristeza de despedir-me de um senhor com o qual nós trabalhamos, que lamentavelmente cometeu suicídio. Morava numa casa belíssima, conheceu metade do mundo, tinha um carro maravilhoso, teve grandes cargos. Então é o típico homem que, para os olhos do mundo, as pessoas olhariam para esse homem e diriam, eis aqui um vencedor. Vencedor no mundo. E é por isso que Jesus dizia, eu venci o mundo. Mas meus irmãos, quantas vezes nós na nossa vida não enterramos os nossos talentos ao longo de uma vida? E muitas vezes, sabe esse pânico que você não sabe de onde vem?
Sabe se essa ansiedade que você não sabe de onde vem? É a tua criança interior que está gritando lá dentro, se afundou, terra, mas não tem jeito. Isso é igual, eu moro numa casa que é um sobrado e tem um porãozinho embaixo. E eu não sei se vocês moram em alguma casa que tem porão. Se forem comprar uma casa, eu dou uma sugestão verdadeira: não comprem uma casa com porão, porque você vai colocar tudo, o lixeiro vai perder o emprego, certo? E você vai jogando no porão. Aí você faz um Pai Nosso antes de entrar no porão, né? Porque você não sabe o que vai sair de lá, mas você vai jogando no porão. Está no porão, você não está vendo, está tudo certo. De repente começa a aparecer barata, começa a aparecer rato, começa a ter mau cheiro, porque por mais que esteja no porão, de alguma forma vai chegar na tua vida. E o que a gente faz quando a gente joga tudo para dentro? Os ressentimentos, as mágoas, as frustrações lá da infância. Vai pro porão. Só que o cheiro uma hora aparece. A barata uma hora aparece. Sabe como é que chama? Ansiedade, crise de pânico, transtornos, fobias. É o que está no porão que está vindo, que está aparecendo. E muitas vezes a gente não lidou com essa verdade por medo. Eu trouxe um pequenino texto, meus irmãos. Nós vamos aqui até as 8. Até as 9. Então. Eu trouxe um pequenino texto que está nesse livro maravilhoso, Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É o capítulo 132. O título é Tendo Medo. Por que é o título? Porque o Emmanuel vai pegar justamente essa frasezinha da parábola do sujeito que tinha um talento só e disse: eu sei que o Senhor é duro e tendo medo eu enterrei a minha capacidade. Olha o que o Emmanuel nos diz. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do seu fracasso. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho, ou seja, recebeu só um dinheirinho. Contara apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Como aconteceu ao servidor da parábola, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. É isso que eu falei: quem sou eu? Tadinho de mim. Às vezes a gente fala assim: você tem o dom da fala, você tem o dom da matemática, você tem o dom da música. Duas mentiras, né? Uma é uma forma de você se desculpar, você fala: não, ela é boa de matemática porque ela recebeu esse dom. Então você está se desculpando. E outra coisa, o espírito, todos os espíritos nascem simples e ignorantes. Está no livro dos Espíritos. Então, se você tem o dom da música, sabe por que você tem o dom da música? Porque vidas e vidas e vidas você se exercitou na música. Porque Deus é justo. Deus não vai dar um presente para um e vai deixar de dar para o outro, mas a gente faz isso. E aí olha o que o Emmanuel vai dizer. Então essa pessoa se acusa pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam, e recolhem-se à ociosidade, ou seja, à preguiça, alegando o medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de desapontar os outros,
medo de sofrer, medo de ser incompreendido, medo da dor, e alcançam o final da vida, como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. E olha a profundidade do que Emmanuel vai dizer agora, meus irmãos. Na vida, agarram-se ao medo da morte. E na morte, confessam o medo que tiveram da vida. Eu vou repetir. Na vida, agarram-se ao medo da morte. E na morte, ou seja, quando desencarnam, confessam todo o medo que tiveram da vida. Uma vez perguntaram a Chico Xavier qual era o pior sofrimento do espírito, um dos maiores sofrimentos do espírito do lado de lá. E Chico Xavier falou: um dos piores sofrimentos que o espírito tem do lado de lá. Alguém imagina? Chico Xavier diz: um dos piores sofrimentos que o espírito tem do lado de lá é a sensação do tempo perdido. Chico disse: o espírito se desespera ao chegar do lado de lá e perceber que desperdiçou a encarnação. É como se a gente dissesse: o espírito se desespera quando ele chega do lado de lá e ele percebe que ele enterrou o talento. Nosso mentor da nossa casa, o mentor espiritual, ele faz uma metáfora parecida com a semente. Ele diz assim: você vai encarnar, meu filho? Vai. Toma aqui essa semente. Você, nessa vida, vai ser trabalhador espírita, tá? Tá certo. Toma aqui a semente. Quando você voltar, eu quero ver um buquê de flores no qual você transformou essa semente. Ele dizia: olha, não vai chegar com a mão vazia, hein? Porque do lado de lá, que nada mais é do que a pátria espiritual, há um momento que todos nós vamos passar, entre aspas, como se fosse no tribunal, que começa na sua consciência, mas que é amparado por entidades superiores. O nosso mentor, ele usava um termo, ele falava: é a salinha do porquê. É uma hora que você vai ter que prestar conta para você, na tua consciência, e para Deus. Meu filho, sabe aquela semente que você recebeu? Ah, sei, pai. Germinou? Ah, não deu. Meu filho, aqueles 5 talentos? Então, o senhor aceita crédito? E olha o mais interessante que ele dizia. Ele dizia assim: nessa hora não vai adiantar você se esconder atrás de marido, atrás de esposa, atrás de filho, atrás de trabalho, atrás de qualquer coisa. Ah, eu vi que eu tinha missão espiritual, mas minha mulher não gostava. Não, sabe, eu era médium, mas meu marido não queria saber de espiritismo. Não, eu queria ajudar os pobres, mas a empresa cresceu demais, eu tinha muitas responsabilidades. Perceberam como a gente é bom em criar desculpa?
Perceberam que você sempre tem uma justificativa? E o que ele dizia? Nessa hora não tem jeito. Nessa hora, sabe, tudo aquilo que você enterrou, é como se o nosso Pai, é como se as entidades de Jesus falassem assim: dá licença, João, dá licença aqui, ó. Peraí, eu tenho que pegar o negócio aqui, ó. Está aqui, ó. Você enterrou, mas a gente desenterrou. Está aqui o que você enterrou. Isso aqui é você. O professor tinha uma frase, né? O nosso mentor ele tem uma frase que eu também nunca me esqueci. Ele dizia assim: na terra, nós, ele fala assim, vocês se escondem atrás do corpo. Se esconde atrás do corpo, Sabe aquela fulana que detesta a Beltrana do departamento? Aí chega a Beltrana, que ela detesta, né? Ela faz assim: oi, querida, né? E ela fala: oi, amor, tá boa? Pintou o cabelo, né? Não, pintei, ficou bom. E graças a Deus, poucos médiuns conseguem captar o pensamento das duas, certo? Então o que ele dizia? A gente se esconde atrás do corpo, mas para nós vocês são transparentes, porque aura é aura. Então quando você fala, o que você está falando não me interessa, ele dizia. Eu estou olhando a sua aura, eu estou vendo a cor, eu sei se é verdade ou não. Então, meus irmãos, eu peguei esse modelo, esse exemplo da parábola dos talentos, porque tudo que Jesus ensina sempre tem um conteúdo simbólico maior. E veja que Jesus não ia pedir uma coisa estratosférica para aquele homem. Não, o que tinha 5, deu 10. O que tinha 2, deu 4. Jesus festeja o que deu 4 com a mesma intensidade que ele festeja o que deu 10. Portanto, aquele homem que tinha 1 talento, bastava dar 2. É como se Deus estivesse perguntando para nós: meu filho, eu não quero saber qual é o valor. Eu só tenho uma pergunta para te fazer quando você desencarnar. Você deu o seu melhor? Daquilo que você tinha, com aquilo que você tinha, você fez o seu melhor? E se você não fez, vem a pergunta crucial: por que é que você enterrou o seu talento? Por que é que você escondeu o seu talento? Por que é que você não trouxe à luz a sua habilidade, a sua capacidade? Em geral, sabe por que a gente não faz isso? A gente não faz isso por medo. A gente não faz isso por causa da opinião dos outros. A gente não faz isso por conta de experiências da infância. Há um livro chamado As 5 Feridas da Alma. A psicologia hoje já sabe que uma grande parte das coisas que nos afetam na vida adulta, elas acontecem até os 7 anos de idade. E quais são as 5 feridas da alma? Humilhação, traição, injustiça, abandono e rejeição. Então, às vezes, você na sua infância foi rejeitada pela mãe, você foi abandonada pelo seu pai, você se sentiu injustiçado porque seu pai dava tudo para o seu irmão, dava todo o amor para ele, não dava para você. E esse sentimento de injustiça, sabe, esse ressentimento, você foi deixando lá no fundo do seu inconsciente. Você foi pondo no porão.
Mas embora você tenha posto no porão, o cheiro vai subindo e vai te afetando. E você não consegue se livrar daquilo. E é por isso que na vida adulta, muitas vezes você tem condutas que você não entende por que você fez aquilo. É porque estava lá atrás. Eu tenho 2 parentes e ele tem 2 anos a mais que eu e ela deve ter uns 6 a menos. Bom, o que acontece? Para dar um exemplo do que eu estou falando. O pai, os tios, enfim, o casal se separou e o pai tinha uma enorme afinidade com esse filho mais velho e dava pouca atenção para a moça, para a menina. E ela tinha dentro dela o quê? Uma revolta, porque ela achava aquilo muito injusto. Bom, quando ela era adolescente, ela tinha 11, 12 anos, ela queria ser estilista. Não sei nem se usa ainda esse termo, mas ela queria ser estilista. Desenhar roupas, tinha um talento para aquilo. Queria ter uma confecção. E foi mais ou menos quando o pai foi embora. E o pai tinha uma enorme afinidade, dava uma enorme atenção para o filho mais velho e nada para ela, e ela se sentia rejeitada e injustiçada. Esse filho mais velho é promotor de justiça. E ela é estilista, certo? Errado. Ela é procuradora do Estado. Só tem um detalhe: ela detesta o que faz. E você me pergunta, então por que faz? Ela me contou uma vez que depois de muitos anos de terapia, ela entendeu que ela foi fazer direito porque ela tinha que provar para o pai que ela era tão boa quanto o irmão e que ela podia chegar no lugar que o irmão chegou. E aquele talento maravilhoso, porque quando a gente põe para enterrar, quando a gente põe na sombra, não é só coisa ruim, não é só o seu ressentimento, a sua mágoa que você pôs na sombra. Era muita coisa boa que você tinha, eram habilidades que você tinha, eram sonhos que você tinha, eram capacidades que você tinha. E uma mãe, um pai, um tio, um familiar falou: não, isso é bobagem, não, você está maluca, você vai fazer isso daí? Ou você tentou uma vez dançar e você sonhava em ser bailarina e as pessoas riram da sua cara e o seu pai fez piada com você e você pegou aquilo e vum, para baixo da terra. Perceberam? E esta pessoa hoje é infeliz, porque ela pegou o talento e enterrou. E mais o que ela enterrou? A mágoa do pai. Esse sentimento que muitas vezes é o que vai subir sem que você saiba nomear, e que vai dar ansiedade, e que vai dar o medo, e que vai dar o pânico, porque está lá enterrado, e está te prendendo, está te amarrando. Perceberam por que Jesus dizia: conhecereis a verdade vai te libertar?
Porque aquela verdade que você afogou, afundou, escondeu, é a que está te torturando, é a que está te dando gastrite, é a que está te dando insônia, é a que está te dando ansiedade. Mas você tem que trazer a luz. Numa palavra, você tem que desenterrá-la. Por isso a pergunta da palestra: o que você faz? O que você tem feito dos seus talentos? Por que você permitiu que as pessoas te levassem a não se achar capaz? Porque o homem que enterrou o talento da parábola, no fundo ele se achava incapaz, ou não queria lutar. Porque certamente, meus irmãos e minhas irmãs, não foi Jesus. Porque quando você lê o Evangelho, o que Jesus fala? Levanta e anda, vem e me segue, vá e não peques. Jesus nunca falou, coitado. Você já viu Jesus chamar alguém de coitado no Evangelho? Você já viu Jesus ter peninha de alguém no Evangelho? Não, ele tinha solidariedade e amor, mas ele nunca falou, coitado, você é cego. Coitado, você tem não. Mas nós enterramos o nosso talento. Nós permitimos que as pessoas dissessem para nós que nós éramos incapazes. Nós permitimos que as pessoas dissessem para nós o que nós poderíamos sonhar ou não sonhar. E nos tornamos procuradora do Estado, detestando o que fazemos todo dia, enquanto poderíamos ser uma grande estilista. Mas isso, meus irmãos, isso não vem de Deus, isso vem dos homens. Porque sabe o que Jesus diria para você? Sabe o que Jesus diria para você, para mim, para todos nós? Ele diria o que ele disse no Sermão da Montanha, capítulos 5 e 6 de Mateus: vem as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados mais não sei o quê. E quando termina, o que Jesus diz? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz. Se você se acha coitadinho, você vai ter que se resolver. Se você tem autopiedade, você vai ter que se resolver. Porque Deus não te criou para isso. Evangelho de João, salvo engano, capítulo 4. Jesus diz: se crerdes em mim e permanecerdes em minhas palavras, fareis as obras que eu faço, e fareis ainda maiores. É Jesus falando. É como se Jesus falasse assim: meu amigo, sabe o que você é? Você é a mesma coisa que eu. Você é um espírito criado por Deus, simples e ignorante. É como se Jesus falasse: eu não nasci o Cristo, eu não nasci o Cristo, eu me tornei o Cristo. Por que você não pode? Então, meus irmãos, que cada um de nós possa desenterrar os próprios talentos, que cada um de nós possa entender que nós somos sal da terra. E hoje à noite, quando vocês deitarem para dormir, quando vocês fecharem os vossos olhos, eu rezo a Deus, eu peço a Deus que Ele permita que todos nós, com tudo aquilo que a gente sofreu, com todas as mágoas, com todos os ressentimentos, com todas as frustrações que nós enterramos, que estão lá no fundo machucando, que cada um de nós hoje, quando fechar os olhos para dormir, possa ouvir a voz de Jesus dizendo: vós sois a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz.
Que assim seja. Muito obrigado. Que assim seja.